Olá a todos, aqui é o Caio, estou gravando mais um vídeo aqui para o YouTube. Você quer gabaritar português na sua prova? Fica comigo até o final desse vídeo que eu acho que eu posso te ajudar. Eu fiz a prova para o TJ São Paulo Capital, tirei 88 pontos e gabaritei a parte de português. Mas eu preciso dizer já de cara que minha base anterior não era excelente. Então eu precisei corrigir isso quando o edital abriu. Percebendo as minhas deficiências, eu desenvolvi uma estratégia que eu acho que é bacana e que pode te ajudar muito na sua preparação. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer o óbvio. Quanto mais base você tiver de português, mais fácil vai ser que você desenvolva o seu conteúdo, que você se saia bem com o edital aberto. Óbvio. Mas mesmo, cara, eu não tenho base nenhuma. Tudo bem. Eu tenho uma organização aqui, eu tenho uma estratégia que pode tentar te ajudar a construir conhecimento e ir bem na sua prova. Primeiro, o edital abriu. Ok, o que é que eu faço agora? Edital aberto não é loucura e correria, não. Edital aberto é organização e trabalho duro. Se você está disposto a enfrentar uma prova, você tem que ter uma estratégia. A gente não pode fazer as coisas no desespero, porque eu particularmente eu não acho que 90 dias, 75 dias seja tão pouquíssimo tempo assim. Se você der energia demais, colocar energia demais em uma, 2 semanas, estudando feito um doido, sem estratégia, você vai se desgastar sem necessidade. Então vamos direto para o plano que eu desenvolvi, para a estratégia que eu desenvolvi. Primeiro, boa parte do seu período de edital aberto vai ficar no que eu chamo de fase um, que é a fase de coletar informações e absorver conteúdo. Se você está se dispondo a estudar mais ou menos 1 hora de português na sua sessão de estudo, divida essa sessão em 2 partes, mais ou menos. Meia hora para assistir videoaulas, consumir conteúdo e outra meia hora para você resolver questões. Quais questões? Questões da banca, sem nenhum filtro específico. Jogue tudo lá. Eu, na minha época, mesmo fazendo concurso de nível médio, eu deixava questões de nível superior de português. Por quê? Porque eu queria me preparar até para alguma surpresa que poderia vir depois. E tem que ser uma resolução massiva, resolver muitas e muitas questões. Recapitulando, você vai estudar o conteúdo de português na ordem cronológica que o seu cursinho propôs. Aula 0, aula 1. Até porque a gente tem que ter muita humildade nessa fase. Não adianta você achar, não, já sei, isso aqui eu já sei tudo. Não, não, você não sabe, não. Para concurso público, a gente tem que ter humildade. Não adianta você tentar, agora eu vou estudar crase direto, eu vou estudar colocação pronominal direto, se faltam os requisitos anteriores. Comece, passe, suba a escadinha. Não tenha vergonha de subir a escadinha do zero. Não tem problema. Comece um passo de cada vez. Porque se você tentar enfrentar um conteúdo mais difícil, que exige certos pré-requisitos que você ainda não tem, você vai estar perdendo tempo. A verdade é essa. Então, começar português do zero não é perder tempo, é investir tempo na sua preparação e você vai construir uma base sólida, não só para esse concurso, mas todos que você vai prestar daqui para frente. Com relação à parte das questões, qual vai ser a função disso nesse momento? Você vai estar pegando familiaridade com a banca, você vai estar criando casca, criando experiência, tempo de prova, familiaridade. Você vai saber em mais ou menos quanto tempo você consegue resolver 20 questões de português. É muito importante. Você tem que ter isso, você tem que ter essa métrica na sua cabeça. E nesse período, essa resolução de questões vai te dar 2 informações importantíssimas. Primeira, quais são os tópicos preferidos da sua banca? Você precisa saber isso na ponta da língua. Por quê? Porque o seu professor sabe e a sua concorrência sabe. Então, todo mundo que está bem preparado, a sua concorrência qualificada, vai acertar essas questões. Então, você tem obrigação de acertar essas questões também. Tenha isso em mente. E segundo, e mais importante do que o primeiro, quando você resolve um número absurdo de questões, você vai ter muito claro na sua cabeça quais são os seus pontos fracos. E com essas 2 informações, questões preferidas da banca, tópicos preferidos da banca e pontos fracos, você vai montar a sua estratégia para a reta final.
nos últimos 15 dias antecedentes da prova, mais ou menos 15 dias que antecedem a sua prova, você vai ter que mudar a estratégia. Não adianta você achar que a partir daí, nessa reta final, você vai conseguir absorver uma quantidade absurda de questões. Não, você vai ter que fazer uma aposta estratégica. E qual tem que ser essa aposta, na minha opinião? 2 filtros de questões. Primeiro filtro, questões preferidas da banca. Você tem obrigação de acertar as questões desses temas. Segundo filtro, pontos fracos. E nessa reta final, você vai consolidar o seu conhecimento nas questões preferidas da prova e tentar corrigir ao máximo os seus pontos fracos. Esse vai ser o seu diferencial. E com base nisso, com base nessa aposta consciente que eu acho que você tem que fazer na reta final, você vai melhorar muito a sua pontuação em português. A gente não pode estudar, eu acho que eu tenho que estudar isso. Não, você tem que ter uma motivação para investir o seu tempo. Você tem que ter informações claras de quais são os seus pontos fracos para tentar cobrir essas deficiências da melhor forma possível na reta final e chegar bem preparado na prova. Tá, Caio, é só isso? É, meio que é só isso. Ah, mas a banca pode me surpreender. A banca pode colocar uma questão que ela nunca colocou antes, um tópico que ela nunca colocou antes. Tá, para isso, você vai ter investido tempo na fase 1, para cobrir o máximo possível de conteúdo. E segundo, se o enunciado vier bizarro, difícil de entender, cansativo, alternativas estranhas, você vai ter sido surpreendido e toda a sua concorrência também. Então, se você bater o olho em alguma questão de português e falar assim, que é isso? O que a banca quer aqui? O que está acontecendo nessa questão? Fecha o olho, respire fundo e diga para si mesmo, essa questão vai desestabilizar toda a minha concorrência, mas não vai me desestabilizar, porque eu estou preparado. Ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Uma metodologia bem simples, bem direta, mas que não é fácil de fazer. Exige organização, exige disciplina e, como tudo na vida, para a gente conquistar as coisas, a gente tem que pagar o preço. Eu, sinceramente, acho que essa estratégia é muito boa. Funcionou comigo, ajudou a elevar minha pontuação muito em português. Me ajudou demais. E eu compartilho essa estratégia, sinceramente, achando que ela pode te ajudar. Mas eu preciso te falar, não adianta só que você conheça as estratégias. É importante que você coloque elas em prática, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu tempo. Deixa o gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e tchau, tchau.